4.000 anos atrás, o Criador do Universo fez uma aliança eterna com Abraão. Toda a terra, do rio Eufrates até o Nilo, pertence aos filhos de Israel. Onda de choque vai abalar a terra quando o céu descer na terra e começar a preencher essa promessa. Monte Carcum, ou Paran. Essa montanha que está localizada no deserto de Negev, no sul de Israel, está cheio de pedaços de impactos de asteroides que formam a cratera Ramon, no nosso norte. Quando a nação de Israel acampou aqui durante os 40 anos vagando pelo deserto, eles gravaram em mais de 40.000 pedaços dessas rochas de asteroides queimados. Algumas dessas inscrições nas rochas parecem ser um pouco mais do que a expressão artística de jovens pastores cuidando do rebanho, mas esses pedaços de rocha têm as marcas de propriedade antiga que são os filhos de Israel, que foram prometidos pelo Todo-Poderoso, que todo lugar em que eles puserem o pé é dado para eles por herança, desde o rio Eufrates até o rio Nilo, no Egito. Essa promessa foi feita literalmente. Os israelitas marcaram com as pegadas de seus pés todas as rochas lugares que eles passaram. Todos os lugares onde essas pegadas gravadas nas rochas são achadas legalmente pertencem a Israel, incluído o grande campo de petróleo de Midian, na Arábia Saudita, onde milhares dessas pegadas, fixadas em pedras, gravam a identidade dos verdadeiros donos da terra. Eu sou o Michael Hood. Prepare para um rude despertar. Prepare for a rude awakening. Prepare para um rude despertar. With your host, Michael Rood. O verdadeiro Monte Sinai. Tradições religiosas podem nos cegar por milhares de anos. Recentemente, uma equipe de cientistas e arqueólogos seguiu a rota do êxodo de Israel do Egito, como foi registrado no hebraico, 3.400 anos atrás, o que tem sido ignorado pelos teólogos modernos, porque ele não se encaixava com a tradição, o que nos leva a uma beira de uma ponte de terra sobre a água que une a Península Egípcia até a terra de Midian, na Arábia Saudita hoje em dia. Ao longo dessa ponte, eles encontraram os restos de carros egípcios espalhados como os destroços de uma batalha embaixo do Mar Vermelho, agora sendo conhecido como Golfo de Aqaba. Esse caminho continua com a rota até chegar a Jezebel Aló, que é o Monte Sinai no noroeste da Arábia Saudita. Lá, o acampamento antigo de Israel está repleto de milhares de detritos domésticos, milhares de pontas e flechas de pedras e o título de propriedade permanente de Israel no lugar, as pegadas de suas sandálias gravadas nas rochas. Em 1978, um arqueólogo amador descobriu esse antigo pilar estilo felício do primeiro templo na margem do Mar Vermelho, ou Yanson. O corpo do exército israelita de engenheiros levantou e o concretizou longe da praia. Aqui, em toda a extensão da água, o coral estava incrustado nas rodas de carruagens e foram encontrados e, posteriormente, documentado com câmeras robóticas sofisticadas submarinas na primavera do ano 2000. As descobertas do local de cruzamento de Israel encaixou em todos os detalhes os registros das escrituras hebraicas, mas violou cada posição teóloga do homem, sendo ensinado pela igreja cristã desde o tempo de Constantino. A mãe de Constantino, Helena, diz que o Monte Sinai estava na península de Sinai do Egito, mas Shaul, um messiânico judeu do primeiro século de Tarso, também conhecido no oeste como o apóstolo Paulo, escreveu que o Monte Sinai está na Arábia. Evitando a intercepção de navios de guerra patrulhando o Golfo de Aqaba, Ronald Eldon White cruzou essa extensão de 13 quilômetros num bote de borracha para explorar a costa da praia proibida da Arábia. Lá, um pilar idêntico foi encontrado, ainda em pé. Ela tem escritas em paleo-hebraico, indicando que o rei Salomão ergueu esses pilares como um memorial de milagre da travessia do Mar Vermelho em chão seco.
Por vários anos, Ron tentou obter um visto para explorar a montanha na Arábia Saudita, conhecida como Jabal al-Law, como um possível local bíblico do Monte Sinai. Já que não era possível para ele entrar na Arábia legalmente, Ron e seus dois filhos entraram na Arábia Saudita em 1984, atravessando o deserto da Jordânia no escuro da noite, e em seguida seguindo o caminho para a montanha que o povo local refere-se como o nome de Jabal Musa, ou Montanha de Moisés. Quando eles chegaram na montanha, eles ficaram espantados no que eles acharam. Lá na base da montanha, dentro da borda de um vulcão extinto, era uma grande planície, cheia de detritos domésticos. Milhares de jarras quebradas, dando testemunho de uma multidão que viveram aqui por um tempo determinado. Pedras de moagens quebradas que outrora transformavam maná em farinha foram deixadas para trás no chão do deserto espaçoso. Ron tirou muitas fotos e em seguida tentou fazer o seu caminho de volta para Israel, mas foram detidos na fronteira da Arábia. Um arqueólogo que foi confiado com os detalhes da viagem de Ron foi motivado por ciúme profissional, alertou o governo saudita que 3 espiões israelitas, parecidos como Ron e seus filhos, cruzaram a fronteira. Eles foram presos numa prisão árabe esperando o julgamento de acusação de espionagem internacional. Se eles não fossem capazes de provar sua inocência, eles seriam executados como espiões. Depois de 76 dias de interrogatório, um príncipe saudita e 2 arqueólogos da Universidade de Riyadh voou para a prisão para questioná-los. Eles então foram transportados para Jabal al-Law e guiou o príncipe e os arqueólogos a uma excursão do lugar. Quando eles mostraram para ele esse altar gigante construído por grandes rochas, eles ficaram convencidos. No altar não há mais de uma dúzia de gravações nas rochas dos deuses egípcios, de vaca e touro de prosperidade, Hathor e Rifa. Eles não são árabes. Isso é uma arte definitivamente egípcia que descreve os deuses egípcios. Os arqueólogos sauditas estavam convencidos de que este era o altar de Israel, construído para o bezerro de ouro. O governo saudita imediatamente declarou que a montanha, o altar e todo o acampamento ao redor vai ser um lugar arqueólogo declarado por decreto real. O governo então cercou a montanha e o altar com cerca de segurança e estabeleceu uma guarda militar para proteger o lugar. Ron e seus filhos foram soltos imediatamente e retornaram aos Estados Unidos para contar a sua história em televisão nacional. Nos anos seguintes, outros aventureiros seguiram os mapas de Ron e voltaram com até mais evidências conclusivas. Bob Connuck, Larry Williams fizeram uma viagem ilegal para a montanha e escreveu suas aventuras num livro O Ouro do Êxodo. Vivica Pote, uma pesquisadora independente de Estocolmo, na Suécia, fez várias viagens para a montanha e retornou com documentos e filmes, com também antigos artefatos. Mas foi um engenheiro de campo de petróleo americano, atribuído ao campo de petróleo da Arábia Saudita, e a sua esposa que gastaram de mais 9 anos pesquisando, fotografando e coletando artefatos da montanha de Moisés, que dá para a gente os testemunhos mais convincentes. Após quase uma década de garantir evidências arqueológicas do verdadeiro Monte Sinai, James e Penny Caldwell agora pode dizer publicamente uma história que ele tinha de ser mantido em segredo durante seus anos de trabalho disfarçados na Península Arábica. Eu estava trabalhando para a Aramco na Arábia no inverno de 1991, quando fiquei transformado com a ideia de ir para o Monte Sinai, a Montanha de Deus. Nós ficamos um mês no Egito procurando a passagem do caminho do êxodo de Israel, o bíblico Monte Sinai. Eu estava obcecado com a ideia de estar na montanha dos 10 mandamentos, que foram escritos pelo dedo do Senhor. A única maneira que eu posso escrever isso é que eu estava impulsionado, eu tinha de ir. Chegamos no Santo Monastério de Santa Catarina, o grande Monte Sinai de Constantino. Foi uma grande decepção, eu estava confuso. Eu tinha vontade tão intensa de chegar no Monte Sinai e agora eu estava com um sentimento tão vazio. Para facilitar a decepção em nossas famílias, continuamos nossa viagem pelo Egito e finalmente chegamos a um resort de Sharm el-Sheikh, na costa do Mar Vermelho. No dia que chegamos, eu comprei um livro na loja de presentes do hotel que tinha o título de As Minas de Ouro de Midian, que foi escrito em 1800 pelo Sr. Richard Burden. Seu mapa preciso mostra que a terra de Midian estava no noroeste da Arábia.
Moisés era um pastor de Midian e todos nós sabemos que ele teve um encontro divino no Monte Sinai. Então, como podemos pensar que o Monte Sinai estava na península do Egito? No outro dia, compramos um outro livro que foi escrito da Montanha de Deus por Manuel Monari. Uma perspectiva não considerada para o verdadeiro Monte Sinai era Jebel Oló, noroeste da Arábia Saudita, na terra antiga de Midian. Ele mostrou fotos de pegadas nas rochas que localizava no Monte Piriam, no qual era um dos lugares onde os israelitas viveram durante seus 40 anos no deserto. Ele também mostrou inúmeros artefatos e outras coisas que foram registrados na Bíblia e que devem ser evidências se você achar o verdadeiro Monte Sinai. Esses artefatos e características físicas estavam todos ausentes do Monte Sinai de Helena. Nós não ficamos decepcionados com o verdadeiro Monte Sinai. Nós somos enganados por uma antiga armadilha turística feita por Helena, mãe de Constantino. Eu corri para o caminhão e peguei meus mapas e tracei uma rota mais rápida para Jabel al-Lós. Uns dias mais tarde, paramos em um hotel na praia de Nueba, no Egito. Assim que eu cheguei, o proprietário do hotel me chamou de lado e desdobrou um mapa desenhado à mão. Ele contou para nós que esse mapa tinha sido dado para ele por um americano que tinha transgredido na Arábia Saudita para investigar uma montanha que poderia coincidir com a descrição bíblica do Monte Sinai. O que nós não sabíamos naquela época é que esse americano tinha sido capturado e apreendido depois de encontrar a montanha e foi deportado depois de ter sido despojado das evidências. O americano tinha dado a esse egípcio uma soma de dinheiro muito grande para fotografar as ruínas específicas na Arábia se ele conseguir um visto para entrar no país. As ruínas que ele estava se referindo combinavam perfeitamente com as descrições do que acabamos de ler no livro alguns dias atrás. Eu estudei cuidadosamente o mapa e de repente percebi que essa era a própria montanha que eu tinha traçado uma rota somente ontem. Eu fui levado pela mão do Todo-Poderoso para os dois lugares do Mar Vermelho onde as evidências para a rota do Êxodo e a localização do verdadeiro Monte Sinai tinham sido preparado e estavam esperando por mim. Eu agora sabia onde encontrar a montanha de Deus, exatamente onde ela sempre esteve, na terra de Midian, no noroeste da Arábia Saudita, onde Moisés apacentava as ovelhas 3.500 anos atrás. A aventura do Monte Sinai foi realmente perigosa para nossa família. Nossos filhos Lucas e Chelsea explorou conosco o Sinai ano após ano, enquanto coletávamos artefatos para análises. Quando chegamos pela primeira vez, descobrimos que o governo da Arábia não estava brincando. Os sauditas colocaram uma cerca fechada na base da montanha. Tem uma casa de segurança dentro da cerca. Lá na base da montanha tem um aviso, tanto em árabe como em inglês. Há um altar de pedra lá com gravações nas rochas de Hathor e Rifa. Está completamente cercado por uma cerca de segurança. Fizemos 15 viagens a montanhas dentro de uma década. Entramos dentro da cerca e tiramos fotos detalhadas para mais estudos. Em direção ao sul do deserto, vemos milhares de pontos de flechas egípcias, com ponta militar, com batalhas com os malequitas, com pontas de pássaros para caçar codorna e com outras pontas para caçar ovelhas selvagens, que ainda existem até hoje em dia no deserto. Agora, enquanto estávamos colocando as evidências, nós mostrávamos cópias de fotos, de vídeos e até mesmo alguns artefatos para o americano que tinha desenhado o mapa, Ron Wyatt. E demos até mais evidência para Bob Carnook, que tinha também ido lá para a montanha. Nossos vídeos e fotografias circularam ao redor do mundo. Mas ninguém poderia divulgar a fonte, porque ainda estavam vivendo na Arábia. Nós fomos presos e fomos interrogados pelas autoridades em muitas ocasiões, mas mesmo assim continuamos a documentar ano após ano. Algumas pessoas duvidaram das evidências que estavam circulando durante nossos anos em Midian. Os que duvidaram eram exatamente aqueles que tinham prometido não contar a ninguém de onde estavam vindo. Eles tinham ido lá, e eles sabiam que nossas vidas e a vida de nossos filhos estavam em perigo. Mas agora, nós estamos de volta na segurança da América e podemos contar-lhes o resto da história. Levamos a uma rocha de 13 metros de altura, que partiu no meio quando Moisés bateu nela com a vara. A rocha de granito polido e a água que correu para dar água para milhões de pessoas e gados. Levamos para trás uma cerca para ver o altar do bezerro de ouro em todos os seus detalhes. Para dentro da caverna de Elias,
onde ele morou quando ouviu uma pequena voz, para o altar de Moisés, que construiu após a vitória sobre os amalequitas, e para Elã, onde tem 12 postos e 70 árvores de palmas, onde Israel descansou no seu caminho para o Monte Sinai. Depois te levamos para uma descoberta maravilhosa de toda a nossa aventura. Uma descoberta que tem um grande significado para a nação de Israel para os últimos dias. As escrituras registram que a antiga terra de Midian é onde Moisés viu a sarça ardente em cima do Monte Sinai enquanto cuidava do rebanho do seu sogro Jetro. Moisés foi instruído a trazer Israel de volta a essa montanha em Midian para adorar o Elohim de seus pais. Depois do milagre de travessia do Mar Vermelho em chão seco e a destruição do exército egípcio que seguiam eles, Israel se refrescou em 12 poços em Elim, é o qual produz água fresca até mesmo hoje em dia. Em Sinai, Israel construiu um altar de bezerro de ouro e construiu outros 2 altares de sacrifícios na terra. E Moisés bateu na rocha, onde jorrou um rio de água no deserto. Todas as características é ainda visível na terra antiga de Midian. E mesmo assim, nenhuma dessas evidências é visível no Monte Sinai de Helena. Depois de 2000 anos de tradição falsa, verifica-se que as escrituras hebraicas e Paulo estavam corretos. O Monte Sinai está na Arábia. As pegadas gravadas nas rochas que encontramos aqui no Monte Paran são uma correspondência exatas aos achados no Monte Sinai e por toda a parte da Arábia Saudita. Por 40 anos, os israelitas seguiram um pilar de fogo ardente que lhe aquecia durante a noite e uma nuvem fresca de dia para protegerem deles do calor intenso do sol. Quando a nuvem movia, a nação de Israel seguia. Quando a nuvem parava, eles montavam o acampamento novamente. As escrituras hebraicas registram que Israel fez 42 grandes acampamentos durante esses anos, mas não há 42 grandes acampamentos que registram as pegadas nas rochas entre o Monte Sinai e a região de Canaã. Onde estão esses 42 acampamentos de Israel? Nós achamos centenas dessas gravuras dos israelitas espalhadas por toda a parte da Arábia Saudita. Elas estão mais concentradas ao redor da rocha partida. Acreditamos que essas gravuras são os títulos reais de propriedade dos herdeiros dos filhos de Abraão. Neles estão a chave que vão abrir o mistério das jornadas dos israelitas durante seus 40 anos no deserto. Nosso tempo e acesso para a viagem nessa parte do mundo era bem restrito. Então não fomos capazes de seguir todas as gravuras nas rochas que achamos. Mas quando podíamos seguir essas pegadas israelitas, acreditamos que o pilar de fogo levou Israel direto e através da Península Arábica e para todos os lugares que Abraão andou, quando o Senhor disse-lhe para ele: levanta-te e anda para toda a terra que eu lhe darei. Toda a terra, desde o Eufrates até o grande Nilo no Egito, pertence aos filhos de Israel. É uma aliança eterna dada por Deus para seu povo Abraão. Primeiro, os filhos de Israel seriam de subjugar a terra que foi estabelecida pelo neto frato de Noé chamado Canaã. Moisés profetizou que a terra iria nos vomitar se Israel adaptar às práticas do culto pagão. Infelizmente, nós nem mesmo subjugamos uma pequena parte da terra de Canaã antes de chegarmos a 3 importantes julgamentos do Todo-Poderoso. A nação de Israel goza de grande prosperidade e união sob os reis de Davi e Salomão, mas foi dividido em 933 antes da Era Comum. Os 2 reinos, 10 tribos do norte sob Jeroboão e 2 tribos no sul sob Roboão. Em 721, então, as tribos do norte, conhecidas como Israel, foram levados e espalhados por todo o Império Assírio e além. Israel criou 2 altares para o bezerro de ouro, em Betel e em Dan. Israel foi completamente tomado por adorações de seus deuses babilônicos, pagão do sol. Mais tarde, em 606 AC,
As tribos de Judá e Benjamim, conhecidos coletivamente como Nação de Judá, foram carregados para a Babilônia pelas suas participações na adoração da Páscoa pagã e os sacrifícios das crianças em massa. A terra da Judéia ficou abandonada por 70 anos, e depois os judeus iriam retornar. Mas muitos judeus nunca mais voltaram da Babilônia. Finalmente, no segundo século da Era Comum, quase todos os vestígios das nações de Judá e Israel foram perseguidos e expulsos da terra, e Roma realizou uma sentença que os profetas declararam, dizendo que Israel e Judá seriam espalhados entre todas as nações como vagabundos. E nos últimos dias, ambas as nações retornariam como uma nação sob a liderança do Messias da tribo de Judá, da descendência do rei Davi. As civilizações da Índia e da China originalmente se originou junto com Israel, cerca de 4.000 anos atrás. E as duas nações juntas têm 1 bilhão de pessoas. Mas mesmo assim, eles não foram prometidos que seriam inúmeros como areias do mar. A nação de Israel tem se espalhado e casado com outras culturas por mais de 2.700 anos. A nação de Judá tem sido espalhada e multiplicada por 2.600 anos. Mas nos últimos dias, ambas as nações se retornarão para a terra com 1 bilhão de pessoas. E nesse tempo, nós precisamos de toda a nossa terra, desde o rio Eufrates até o rio Nilo. Isso para acomodar esse grande número de pessoas. Antes de entrarmos na terra de Canaã, o Todo-Poderoso falou com Josué e disse: Eu não vou expulsar todos os habitantes da terra de uma só vez. As feras tomariam conta da terra antes que você crescesse e tivesse população suficiente para contê-los. Nos últimos tempos, a nossa falta de população não será um problema. O Todo-Poderoso prometeu expulsar os habitantes ilegítimos da terra, que não conhecem Israel como dono da terra, movendo a sua mão, sem depender dos planos globais da Organização das Nações Unidas para uma nova ordem mundial. Quando o Todo-Poderoso deu as suas 10 instruções para Israel no Monte Sinai, ele falou claramente: você não deve ter outro Deus ao Panai, literalmente em hebreu, na minha cara. Ele mais tarde esforçou esse mandamento comandando: nem mesmo menciona o nome desses deuses pagãos, ou me serve de qualquer formato que são semelhantes às nações dos pagãos. É uma abominação. Os israelitas, entretanto, que acabaram de ser liberados da escravidão de uma cultura pagã, criou um bezerro egípcio de ouro para representar a sua fé no verdadeiro Deus. Arão clamou: amanhã é uma festa para o Senhor, Yahweh. O Todo-Poderoso ficou tão impressionado com a exibição de devoção a ele, por dedicar um festival pagão em sua honra, que ele queria incinerar toda a nação. Não, ele falou, não me adore do jeito que os pagãos adoram seus deuses e fale que está fazendo isso para mim. Não faça como eles. Se você quiser me adorar, obedeça os meus mandamentos e tenha uma festa para mim 3 vezes por ano, exatamente do jeito que eu falei. O Todo-Poderoso odeia a celebração pagãs que vieram da adoração do sol pelos babilônicos. Se você fala que você ama ele, guarde seus mandamentos, e seus mandamentos não são pesados. Chegou a hora de sair da Babilônia. A religião moderna tem parado a autenticidade das escrituras hebraicas, substituindo com suas próprias regras e regulamentos os simples mandamentos vivos dados pelo Todo-Poderoso. Na antiga terra de Midian, o próprio local onde Moisés cuidava de suas ovelhas, o Todo-Poderoso tem preservado um testemunho nas pedras do Sinai, para que o mundo inteiro possa saber que os mandamentos e alianças contidos nas Escrituras são eternos. As promessas e os requisitos do Criador do Universo não desaparecerão daquilo que está escrito no eterno Torá. Eu sou o Michael Rood, convidando você a juntar a nós novamente na próxima vez para um Rood Despertar. E eu vejo vocês quando a fumaça sumir.